Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho aqui como tá sendo aqui a minha experiência com Arch Linux. Pois é pessoal, 2 dias utilizando o sistema e cara, eu tenho surpresas bem legais para contar para você. Eu vou fazer mais vídeos sobre ele e pretendo fazer uma live também mostrando algumas coisas que eu tô criando para ser utilizado nesse sistema que eu já testei. Já tá super aprovado, algumas pessoas já testaram e tá funcionando, ó, liso, seco, tá pessoal? Galera, é o seguinte, o Arch Linux é uma distribuição feita para entusiasta, ela não tem um foco inicial em usuário iniciante não, tá? Mas o Arch Linux Install, né, o Arch Install, ele facilita bastante a instalação para qualquer pessoa que tem um pouco de curiosidade em pesquisar. Pois é, com algumas pesquisas ali, até mesmo usando a própria inteligência artificial, tu vai conseguir ali um breve tutorial de como instalar o Arch Linux sem grandes problemas. Mas realmente é um sistema que eu não recomendo para você que nunca usou. Nunca usou Linux? Não. Comece pelo Linux Mint, comece pelo Usuário OS, vá em algumas dessas distros que já vem com quase tudo pronto, beleza? Tecnicamente empatado com o Windows, né? O Windows é um dos sistemas também que vem com quase tudo pronto, porém a instalação também não é tão fácil quanto deveria, na minha opinião, entendeu? Mas ainda assim são excelentes sistemas operacionais. E por que eu decidi vir para o Arch Linux? Pois é, isso é uma coisa bem interessante e é um paradoxo bem complicado de explicar, e é por isso que eu vou falar com vocês depois da vinheta. Bom, primeiramente eu estava no QuechOS, o QuechOS realmente está incrível, está excelente, um bom desempenho, boa customização, tem metapacotes que traz pacotes incríveis para você utilizar com o sistema, mas existem algumas questões que eu queria no meu sistema que o QuechOS simplesmente não dá para eu fazer. Até poderia, mas seria mais difícil, seria um caminho mais longo para eu conseguir esse resultado. E que resultado é esse? Bom, eu basicamente queria um sistema operacional mais clean, mais limpo. A minha cara, meu PC atual é bem limitado, eu não tenho GPU, eu não tenho mais a Steam instalada, eu não estou jogando, então basicamente eu ligo meu PC, faço pesquisa, escrevo artigos para o blog e vejo vídeos no YouTube e depois eu produzo vídeos para o meu canal. Primeiramente, todos os dias eu levanto, ligo meu PC e começo a pesquisar algum assunto para eu produzir vídeo aqui para o canal. Ou simplesmente eu faço o que eu fiz hoje, que eu simplesmente acordei e falei, poxa, eu vou gravar um vídeo sobre o Arch Linux, né? Como está sendo a minha experiência. Pois é, eu acho que já tem um período bastante, o suficiente para conseguir ao menos falar para você qual que é as minhas primeiras impressões depois das primeiras impressões. Pois é, o review completo ainda não é esse, tá? E basicamente, pessoal, o Arch Linux ele é uma distro bem interessante porque, como eu falei, o QuechOS ele é um pouco engessado porque ele não vem pronto, mas ele vem com algumas coisas prontas que eu necessariamente não gosto. Por exemplo, eu não gosto do QuechOS pacote, no gestor de pacote do QuechOS padrão, eu não gosto. Eu não gostei do Shell, não gostei, me desculpa. E quando tu instala um metapacote do QuechOS, ele traz consigo algo que eu também não tenho utilizado muito, porque o meu PC simplesmente não roda, e é o DaVinci Resolve. Pois é, pessoal, então, enfim, né? E acaba inchando o sistema com coisas que eu literalmente não vou usar. Uma das coisas que eu realmente usei muito depois que eu passei a utilizar o QuechOS focado é Connect, e ele já vem configurado, o que é ótimo. Enfim, e é isso, entendeu? Basicamente isso. O resto é basicamente o que eu uso em outros sistemas. Área de trabalho, desktop produtivo, layout organizado, OBS, Kdenlive, que é o que eu estou usando como editor de vídeo principal. Aliás, o Kdenlive melhorou bastante, como falei para vocês. E tem no nosso canal aí um mini curso que eu estou lançando para vocês, para quem for membro, tá, apenas de Kdenlive. A gente vai iniciar com uma edição básica, mas a gente vai começar a fazer algumas edições mais avançadas e dinâmicas lá no Kdenlive nesse curso. Então, já se inscreve, se torne um membro aí para poder aprender a trabalhar com o Kdenlive. O Kdenlive não é o software topo de linha hoje para uma edição dinâmica para o YouTube, mas para uma edição de verdade, tá? Não tô falando de filuras de ficar motion graphics, né, que fala, efeitos, aquelas transições mirabolantes. Não, ele não é o foco dele. O foco dele é edição. Edição é basicamente cortar e juntar. Isso é edição, é você escolher o que saiu, o que entra de um vídeo, beleza? Bom, voltando ao Arch Linux, ele basicamente me dá algo que o QuechOS não me dá. Pois é, a possibilidade de montar tudo do zero. E eu realmente não gosto, como usuário final, eu não gosto de construir nada do zero. Mas eu queria um sistema do meu jeito. E eu falei, poxa, já que eu já tenho um pouco de como funciona o Arch no geral, já sei como lidar com os problemas do QuechOS,
E tecnicamente seriam os mesmos problemas que eu teria no Arch Linux. Pois é, foi o que eu fiz. Com tudo que eu aprendi no QoS nesses dias que eu passei utilizando ele, eu apliquei no Arch Linux e funcionou liso. Simplesmente funcionou. Pois é, os mesmos problemas que eu tive no QoS, eu tive no Arch e foram resolvidos mais rapidamente porque eu já sabia resolver, porque eu já tinha resolvido antes no QoS. Então eu já sabia o que pedir, o que pesquisar e até mesmo o que testar da inteligência artificial. Pois é, então existem muitas coisas no Linux que eu não lembro, eu não memorizo, eu não decoro, simples assim. Então eu vou na inteligência artificial, rodo meu prompt mágico e ele me dá tudo prontinho para eu fazer, simples assim. Mas eu ainda vou me aventurar a instalar o Arch Linux somente no modo texto para a gente ver como seria essa experiência, né? Mas enfim, vamos para esse trabalho. Bom, esse aqui é literalmente o meu desktop do Arch Linux com KDE Plasma. Nesse momento vocês podem observar que eu estou fazendo uma tortura, né, com o meu Arch Linux. Eu estou rodando o Windows em segundo plano aqui na máquina virtual, né, gente? É porque eu preciso gravar vídeo para o canal novo e, cara, Linux resolve, entendeu? Eu acho que o único defeito, cara, do Windows 11 que eu posso falar é que ele não é bom para virtualizar, entendeu? Então, nesse ponto, o Linux é melhor, entendeu? Em todo o resto, tudo que você faz em um, você faz em outro, com exceção das possibilidades que o Windows 11 tem, muito mais possibilidades, principalmente para ter aplicativo. Então, nesse sentido, o Windows 11 também é bem superior. Além disso, ele é o padrão do comércio, né? Então, ele é o padrão, cara, não tem o que fazer. Ele é um parâmetro de medição para tu saber se um sistema Linux está ou não seguindo a tendência do mercado. É tipo isso. Mas enfim, eu vou reiniciar minha máquina virtual, né? Aproveitando que ele já baixou as atualizações. E sobre o problema de áudio que eu tinha falado no vídeo anterior, aqui já foi resolvido. Por quê? Porque se a gente vir aqui, ó, nas atualizações, histórico de atualização, eu vou ter uma atualização chamada Microsoft. Aqui, ó, Microsoft Audio Processing, Microsoft Audio Processing. Essas atualizações são as que vão habilitar o funcionamento do áudio no meu Windows virtual, entendeu? Então, fazendo isso aí, tudo vai estar funcionando, tá, gente? É basicamente isso. Enfim, enquanto ele faz aqui o reboot da máquina virtual e faz tudo certinho, eu quero mostrar para vocês mais ou menos o que meu Arch Linux está mostrando para mim. Depois de um ano sem testar esse sistema, eu acho que o último vídeo, cara, que eu fiz do Arch Linux tem um bom tempo já, cara, um bom tempo mesmo. Você vê que é LWTech Arch Linux. É tudo junto, na verdade, né? Arch Linux. Ó, instalei o Arch Linux, foi o vídeo que a gente fez há 2 anos, instalando o Arch Linux pela primeira vez. Cara, é incrível, né? 2 anos que eu não falava do Arch Linux, cara. Não é nem um ano depois, são 2 anos depois. Pois é, pessoal, esse aqui é o segundo vídeo de primeiras impressões, porque não é o review ainda. Eu acho que tem mais coisas para testar, para poder trazer um review para vocês, tá? Mas, ó, personalizando o Arch Linux, foi um vídeo que eu fiz há 2 anos também. Isso aqui eu fiz usando máquina virtual. E, cara, realmente, cara, ó, testei o Arch Linux na GTX 1660, review, ó. Realmente, tem um ano que eu instalei ele, né? Que eu fiz um review dele customizado, né? Com o tema do macOS e tudo mais. Mas, cara, assim, depois de um ano, né? Então, o que eu tenho pra falar? Cara, é um sistema que ele é uma incógnita, tá, gente? Para algumas pessoas, porque a gente sabe que ele é o rolling release, que significa que ele atualiza sempre, tá o tempo todo atualizando. Então, tudo que sai de novo pro Linux, ele recebe. Isso pode ser bom e pode ser ruim, porque se algo vir quebrado, tu vai ser o primeiro a ter o problema, entendeu? Mas tu também vai ser o primeiro a ter o problema corrigido. Então, é um contraponto que você tem que ter na balança. O ideal é você ter um snapshot sempre pronto. Por quê? Deu problema? Volta o snapshot e bloqueia a atualização daquele pacote. Simples assim, entendeu? Dá para você fazer isso no Linux e, aliás, é um dos vídeos que eu pretendo fazer aqui para vocês, tá? Só que eu preciso testar algumas coisas ali para poder mostrar para vocês como funciona o bloqueio de atualização. Isso é algo que eu fiz no QoS e, cara, funcionou muito bem. Tinha um pacote do Kdenlive que estava quebrado, eu bloqueei a atualização dele e pronto. Simples, tá tudo resolvido. Coisa que você não pode fazer em outros sistemas, né? Mas não vou entrar em detalhes aqui não. Voltando para Arch Linux, então esse aqui é o meu desktop. Eu configurei o ícone aqui porque ele não tá trazendo mais o ícone no estilo do Plasma por padrão. Então eu resolvi trazer. Eu mesmo baixei da internet, né, o ícone. E coloquei aqui o íconezinho do Arch Linux para ficar mais bonitinho e com a identidade visual própria, beleza? Tô usando o widgetzinho básico, meu wallpaper também é um wallpaper simples, minimalista, enfim. É basicamente isso. Eu coloquei alguns monitores de sistema aqui, inclusive ele tá fazendo algo que só o QoS conseguiu fazer, né? E ele tá fazendo um pouco melhor ainda, que é o gerenciamento de memória. O QoS cria umas VRAM de
acho que é 8 ou 16 GB na swap. Ele criou apenas 4 GB de swap compactada na ZRAM. E cara, é incrível porque ele tá tendo o mesmo consumo utilizando menos VRAM, enquanto o Elementar OS deu um kernel panic usando máquina virtual. E eu fui obrigado a reduzir a máquina virtual para 6 GB no Windows 11 e o Elementar OS bateu 99% de consumo para não poder travar, porque se batisse 100 crashava na hora. E o QXOS conseguiu fazer isso com o pé nas costas e agora o Arch Linux está ainda melhor, mesmo tendo o OBS em segundo plano, o Chrome com o YouTube em segundo plano que consome muita memória RAM. Eu nem sei se aqui a gente consegue ver, ó, consegue. Tá 191 só a aba do YouTube, mas se a gente for no gerenciador de tarefas, a gente sabe que é muito mais que isso. A gente sabe que o Chrome está consumindo aí cerca de 1 GB, um pouco mais que isso. Está consumindo 500, mais 300, 700, vamos botar 800, né? Porque tem uns processos que não aparecem aqui, né? Enquanto o VirtualBox está consumindo só o VirtualBox, tá? Sem contar a VM, está consumindo 758 e 40% da minha GPU. Mas se a gente for na memória, a gente vê que ele está usando praticamente uns 8 GB da minha memória. Eu posso ver mais detalhes aqui, ó, tá vendo? Aqui, se eu colocar por memória, ele vai ter... É porque ele não monitora o consumo da máquina virtual, como um processo separado, entendeu? Então ele não mostra aqui, mas está consumindo 8 GB da minha memória RAM, tá bom? Cara, eu acho excelente a forma como as coisas funcionam por aqui. Mesmo o processador batendo aqui o pico de 100% desse uso, eu realmente não sinto, pelo menos aqui gravando, eu não tô sentindo essa lentidão. Pode ser que o meu áudio dê algumas cortadas aí, mas sinceramente falando, cara, não tem muito do que questionar. Na verdade, o que tá sendo consumido aqui muito é a minha GPU, né? Porque eu tô gravando, tô com webcam, tô rodando VirtualBox, tá consumindo também minha GPU, então sim, pode ser que tenha algum travamento na Facecam aí, beleza? O meu mais, cara, o áudio tá excelente. As últimas gravações que eu fiz, eu assisti de novo para poder ver no YouTube como fica, porque assim, pessoal, quando tu manda um vídeo pro YouTube, tu faz o vídeo, tu roda ele na tua máquina e tu posta. Na tua máquina é um resultado e depois que tu postar é outro. Por quê? Porque o YouTube faz o reprocessamento de todo o vídeo. Então você tem que obedecer algumas métricas para conseguir um resultado mais real possível depois que tu posta. Esse é o grande problema. Esse é o grande dilema de um criador de conteúdo para o YouTube. Ele precisa acertar a mão na hora de postar esse vídeo pronto, finalizado para o YouTube. Beleza? E cara, as últimas gravações que eu fiz, ele foi melhor do que o QXOS, porque eu quase não senti dropadas no meu som. Quase não senti gargalos, travamentos, áudio cortando, palavras cortando. Eu quase não percebi esse tipo de situação. Realmente aconteceu com muito menos frequência do que no QXOS, que se tornava muito mais evidente, mesmo quando você não estava prestando tanta atenção. Então, o problema não é ter ou não problemas com o áudio, o problema é a frequência que isso acontece. Se vai te tornar perceptível ou não aquele efeito ali na hora que você tá ouvindo, você nem tá prestando tanta atenção no vídeo, mas o problema ele é tão grave que ele tira a sua atenção naturalmente. Então você tá assistindo, você pegou um café para tomar, mas tem um problema no áudio, você rapidamente percebeu que aquele vídeo que você tá assistindo não tá com áudio bacana, mesmo que o seu foco naquele momento não era a tela do telefone. Então isso sim é um fator agravante para quem cria conteúdo. E o Arch Linux conseguiu eliminar isso quase que na raiz. Eu não posso dizer que é perfeito, mas tá muito próximo daquilo que eu tava tendo com o Windows na minha máquina. Porque realmente, cara, gravação de conteúdo, o Windows ele não tem pra ninguém, tá bom? Tirando a questão do macOS, que é um caso à parte, o Windows ele é o melhor sistema para produção hoje, beleza? Enfim, customização, eu não pretendo falar da minha customização para vocês nesse vídeo, eu só mostrei algumas coisas do primeiro vídeo. Aqui eu só quis mostrar para vocês como tá o layout, como o sistema está se comportando, já que eu estou rodando a máquina virtual, tudo que eu faço no dia a dia aqui com muita frequência. Aliás, tem muita coisa que eu gravo e eu não chego nem a postar. Às vezes eu simplesmente não gosto do vídeo e não posto, entendeu? Mas realmente eu gravo todos os dias, então isso é algo que eu faço todos os dias. Por isso eu tô fazendo esse vídeo aqui, falando para vocês de como ele tá se comportando, beleza? Com relação ao Waze Effect, cara, um inscrito comentou aqui, ó, deixa eu até abrir, porque ele comentou aqui que ele configurou no Arch Linux dele e ele parece que ele não teve um bom resultado. Ó, testei o Waze Effect no meu Arch e não deu. O áudio sempre fica craquelado. Bom, eu respondi para ele o seguinte, e eu acho que é algo que vocês podem até levar para vocês, caso vocês queiram usar o Arch. O Waze Effect, para funcionar, você precisa instalar o Deep Filter. Então, pessoal, é o seguinte,
Você vai abrir aí o teu PAMAC, né? Primeira coisa que você vai fazer é instalar o EasyEffect. Eu não vou ensinar como instalar via terminal, porque eu vou ensinar o modo tradicional, entendeu? Então eu recomendo você ter o PAMAC. Se você não tem, vai ter que ser via terminal, tá bom? Então você vai instalar o EasyEffect. Você vai vir aqui, vai digitar Easy, vai aparecer o EasyEffect aí listado, vai aparecer as duas opções, tá? Se você tiver com o Flatpak ativado, vai aparecer as duas versões, a Flatpak e a versão do repositório, tá bom? Aqui, ó, vai aparecer as duas versões, vai aparecer essa versão, vai aparecer essa versão aqui. Não é isso aqui, tá, gente? É essa versão ou essa versão. Eu recomendo você usar essa versão aqui, que é a versão que eu estou utilizando e é a versão que demonstrou um desempenho absurdo aqui. Depois que você fez isso, você vai instalar o Deep Filter. E aonde que está o Deep Filter? Também está no PAMAC. Eu fechei aqui, mas ele também está no PAMAC, entendeu? E como você vai encontrar o Deep Filter dentro do PAMAC, né? O Deep Filter, né? Você vai vir aqui, você vai digitar Deep Filter, só, e dar um Enter. É só isso. Ele vai aparecer aqui. Deixa ele carregar aí. Tá carregando, ó, aqui, ó. Pronto, você vai instalar isso aqui, ó. Deep Filter Net Plugin Pipeware Bin. Pronto, só vai instalar isso. Depois que você instalou isso, você vai estar iniciando aí o seu EasyEffect. E aqui, pessoal, você vai estar configurando esses filtros aqui. Você vai clicar em entrada, beleza? Você vai clicar em entrada, você vai estar adicionando filtro de ruído, você vai vir adicionar efeito. Você vai pesquisar aqui, ó, redução, e vai clicar no sinalzinho adicionar. O segundo filtro é esse aqui e por último compressor. Tem que ser exatamente nessa ordem aqui, tá bom? Não precisa mexer em nada aqui, você só vai mexer em qualquer coisa aqui se o seu áudio apresentar problemas. Você pode pesquisar na internet, ver tutorial. Eu até tenho alguns vídeos do EasyEffect aqui. Aliás, eu pretendo fazer um outro vídeo ensinando a vocês como criar perfis customizados aqui dentro. Eu tinha criado alguns, mas acabei perdendo, aí eu compartilhar com vocês, então vou ter que criar tudo de novo. Então aqui você consegue fazer todo o tratamento do áudio e também criar perfis diversos aqui. Perfis para reforço de grave, reforço de voz, enfim, tanto faz. Eu não recomendo você aplicar nenhum filtro na saída, tá? Não recomendo, porque ele pode se confundir quando tu estiver ouvindo uma música, reproduzir um vídeo com efeito sonoro, ele pode acabar cortando. Então não ative nenhum filtro na saída, ou se for ativar, ative apenas o equalizador. Não ative Deep Filter na saída de som, ative somente no microfone. O foco dele é microfone, tá? Fechou. Então é basicamente isso aqui, cara. Não tem muito o que fazer, entendeu? Se você usa o OBS, você pode fazer a seguinte configuração no OBS. Caso você queira um áudio um pouco mais profissional ou um pouco mais equilibrado, você pode fazer as configurações que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então você vem aqui, ó, no OBS, você tá aqui utilizando o aplicativo, você vai vir aqui, ó, no seu microfone principal, né, no microfone que está setado no EasyEffect, tá? Botão direito, filtros, você vai adicionar, ó, supressão de ruído, pode deixar o RN Noise, se tiver problema você pode trocar, entendeu? Você pode trocar por Specs aqui se você quiser, tá bom? E aí você vem e adiciona um filtro de ruídos, não mexa em nada, pode deixar padrão, ativa o equalizador e aqui que tá o pulo do gato. Como eu gosto do áudio um pouco mais grave, um pouco mais atenuado, eu retiro o ganho das frequências altas, então eu abaixei menos 5 dB para as frequências de médio e menos 5 dB para as frequências altas. E já nas frequências de grave eu dei um ganho de 2 dB para ele dar uma sobressaída ali sobre os agudos, tá bom? E ativei o limitador aqui no padrão, menos 6 dB, que eu acho que é o que fica bacana aqui para minha utilização, tá bom? Então é assim que eu utilizo aqui em conjunto com o EasyEffect, beleza? O webcam é aquilo que eu tinha falado para vocês, só bastou eu criar algumas regrinhas ali no Fyro e tá funcionando perfeitamente aqui o webcam, tá bom? Conectado diretamente com o meu celular, só dei permissão ali para o meu IP, tudo certinho e pronto, tá tudo configurado aí bonitinho, tá? O Arch Linux traz o KDE Plasma mais recente, o que significa que ele traz os últimos recursos. E um recurso que eu uso toda hora aqui, cara, é o KDE Connect, tá excelente aqui no Arch Linux, tá bom? E essa ferramenta de histórico de captura aqui, ó, de área de transferência também eu acho incrível. Dá para você compartilhar tudo que você copia aqui de texto para o telefone pelo KDE Connect também, além de poder compartilhar arquivos. Mas eu não consegui copiar o texto no celular e mandar para cá, tá bom? Eu não sei se preciso configurar alguma coisa, mas o resto para mim tá excelente, cara. O meu celular não tá aparecendo aqui ainda, por quê? Porque o meu KDE Connect está fechado no celular. Assim que eu abrir ele uma única vez, ele vai sincronizar
imediatamente aqui, entendeu? E eu vou poder visualizar os meus arquivos do telefone direto aqui no gerenciador de arquivos, tá? Enfim, questão de áudio, como eu falei, tá excelente. Os widgets que eu estou utilizando, apenas o widget aqui, ó, para gerenciamento de música. Adicionei esse applet de menu aqui, estilo menu do macOS, ó, caso eu não quiser desligar por aqui, eu posso desligar por aqui, e também para preencher um pouco o painel, só isso. Ele não tem uma utilidade real, ele só serve para mim para fazer isso aqui, ó. Só quando eu quero fazer isso aqui que eu uso esse menu. Esse menu tá aqui só para preencher espaço vazio aqui, entendeu? Aliás, eu tô pensando em colocar um outro applet aqui e depois eu vou falar para vocês qual é, tá? Eu vou pesquisar se ele tá funcionando bem, se ele ainda tá disponível na loja do KDE, mas eu pretendo colocar um appletzinho aqui que é diferente desse carinha aqui, entendeu? Mas pra gente finalizar, cara, esse primeiras impressões aqui do Arc, né, ou melhor, segundas impressões, né? É que realmente está bem estável, tá, gente? Eu gostei bastante do resultado. Superou o QuickOS em desempenho. Ele marcou uma pontuação de incríveis 4.145 pontos aqui, ó, no benchmark, tá bom? Ó, Arch Linux. O teste foi feito no dia 11. Hoje a gente tá exatamente no dia 13. Então, tem 2 dias já que eu tô com ele instalado, cara. Incrível. Como passa rápido, né, cara? Como passa rápido aí. E realmente, cara, não tem atualização toda hora igual eu achei que iria ter. O QuickOS estava tendo muito mais atualização. Agora, eu não sei se é uma questão do meu sistema, entendeu? Ou se é o Arch Linux não está recebendo assim realmente atualização 24 horas por dia. Tá bom? Depois eu tenho até que dar uma olhada sobre isso, né? Mas é isso. Talvez se eu rodar um Pacman aqui para atualizar o sistema, talvez ele encontre alguma coisa, né? Não sei. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se ele vai encontrar alguma coisa. Pode ser, né? Não sei. Iniciando a atualização completa do sistema. Tem atualização para fazer, ó. O Find, né? O Find Úteis, só. Tá excelente. Ele não tá abusando tanto assim da atualização do sistema igual o QuickOS estava abusando, não. O QuickOS estava tendo muito mais atualização. Toda hora, cara. Toda hora eu tava enchendo o saco já. O Find, né, ou melhor, a barra de pesquisa central aqui do KDE melhorou bastante também. Então, se eu pesquisar aqui por OBS, o meu disco já está indexado, tá vendo? Ó, locais OBS, tá vendo? Já está indexado. Excelente, excelente. Se eu vir aqui em arquivos, ele vai me mandar para dentro de arquivos. Ele abriu um Nautilus aqui, tá, pessoal? E eu não sei por que ele abriu esse Nautilus aqui. Provavelmente eu instalei alguma coisa do Gnome, né? E veio o Nautilus aqui. Ou não sei, não entendi muito bem por que ele abriu o Nautilus aqui, né? Enfim, de qualquer forma, é um bom gerenciador de arquivo também, mas vamos voltar aqui de novo na barra de pesquisa digital OBS. Se a gente vir em locais, aí sim eu vou cair lá dentro do Dolphin, dentro da minha pasta do OBS, e esse aqui é o vídeo que a gente está gravando agora, né? Que ele salva em tempo real, tá? O MK, aliás, dica para você que gravar vídeo, grava em MKV, tá bom? Porque se teu PC desligar, faltar energia, teu vídeo não corrompe. Teu vídeo está sendo salvo em tempo real, tá bom? Então você pode até perder algum trechinho dele, mas ele não vai corromper. Então é uma dica importante para quem grava conteúdo. Depois eu vou estar mudando o nome do meu disco aqui, ou talvez não, enfim. É isso, tô usando o Space Transparency, né, como tema aqui, né, rodando em cima do Cavanto. Eles trouxeram já, o novo KDE Plasma trouxe de volta o Oxygen pra gente, né, que é um tema do Plasma aí, que o pessoal tava sentindo falta. Eu confesso que eu tava sentindo falta também, porque eu uso bastante aquela decoração de janela com a borda iluminada. Eu só não tô usando nesse vídeo para não precisar enfeitar tanto. Mas eu gosto bastante desse carinha aqui, ó, entendeu? Cara, é isso. Basicamente é isso. O meu Cavanto já está configurado. Eu já mostrei para vocês como faz também a configuração. Tema de ícones, para todo KDE que eu estou instalando, eu estou usando o Cora. Para mim está sendo muito mais, um visual muito mais profissional. Tela de apresentação, ele vem naturalmente com essa aqui, mas eu setei essa daqui, que é uma tela de apresentação que eu achei bem mais bonitinha, na minha opinião. E também é padrão do Plasma, para não precisar instalar nada, entendeu? Eu acabei fazendo dessa forma aí, tá, gente? Rapaziada, é isso aí, tá? Vou ficando por aqui, gente. E é isso. Se inscreve no canal aí se não for inscrito, ativa o sininho de notificações. Pessoal, quer saber mais sobre a minha jornada com o Arch Linux? Se inscreva no canal. Daqui para frente vai ter muito vídeo sobre o Arch Linux. Tem muita coisa para aprender sobre ele. Tem coisas que eu só vou testar em VM, não tem jeito, porque eu não vou quebrar meu sistema. Mas tem muita coisa para a gente falar sobre o Arch Linux e por que o Arch Linux vai ser, assim, uma distribuição revolucionária no segmento de jogos, tá? Eu vou trazer um vídeo falando sobre isso também. Então, ó, forte abraço, valeu
e a gente se vê no próximo vídeo.